A paz do Senhor, irmãos! Iniciando mais um ProjectCast, agora a gente tem nome, estamos chiques. Você que já entrou aí, vai compartilhando, comenta, curte aí, manda lá no grupo da família, do trabalho. Compartilha aí no Facebook e vamos dar início a mais uma live. Eu convido você que se sentir no coração em abrir essa Bíblia em Deuteronômio 32, 31:6. Para nós dar início a mais esta live. Então vamos ler. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. E acho que esse versículo fala muito, né, sobre o que nós sentimos, que nós precisamos deixar nossas necessidades, nossas preocupações em Jesus e Ele não nos desampara. Vamos fazer nossa oração inicial, fecha teus olhos. Se você sentir de orar aí da sua casa, nós vamos todos estar no mesmo Espírito unidos. Senhor, meu Deus e amado Pai, obrigada, Jesus, por nos permitir estar mais uma terça na Tua presença, Jesus. Pai, que nós venhamos ser direcionados pelo Teu Espírito, Pai. Que nós, meu Deus, venhamos Te entregar o nosso melhor. Que essa pessoa, essa família que está nos assistindo, venha sentir a Tua presença, venha sentir a Tua graça e o Teu amor, Senhor. Visita, Jesus, neste momento, cada lar, cada família representada, Senhor, que Tu venha, Jesus, trabalhar, venha abençoar, venha proteger e cuidar dessas famílias. Deus, nós estamos aqui para levar a Tua palavra, para levar o Teu nome, Senhor. Nós não queremos, meu Deus, que nós apareça, mas sim Tu, Jesus, que Tu venha receber toda a honra e toda a glória, ó Pai. Nós estamos aqui juntamente com o Alex, para falar da Tua palavra, para falar do Teu amor e do Teu cuidado, Senhor. Nós desde já Te agradecemos por mais essa terça, por mais essa oportunidade de estar aqui. Jesus, que Tu se faça presente tanto aqui como em cada lar, Pai, e que nós venhamos, meu Deus, sentir o Teu amor e o Teu cuidado sobre nossas vidas. Que nós venhamos, Jesus, guardar cada palavra que dita em nossos corações e venhamos aplicar no nosso dia a dia. Nós Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá com a palavra, Alex. Quer cumprimentar o pessoal? Quero cumprimentar os irmãos capazes do Senhor Jesus, amém. Bom, eu queria começar lendo uma palavra. Pode, fica à vontade. Que eu preparei ela, que ela vai... ela faz uma ligação, assim, com o que eu tenho para falar, do testemunho. Amém. Pedi para os irmãos abrirem suas Bíblias em Lucas 1, aqui no versículo 26. Bom, os irmãos que já abriram em suas casas, o versículo diz assim, o título é Anúncio do Nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ele estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá
com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Eu queria botar um destaque nessa palavra, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Bom, essa palavra que eu escolhi ela muito, eu quis ler ela inteira porque aqui diz muito sobre a Virgem Maria, que não tinha um varão, e Deus mandou o anjo Gabriel para mandar uma mensagem para ela que do ventre dela ia vir o futuro rei chamado Jesus Cristo, que dele é o Filho de Deus, que ele é o Filho de Deus e reinará sobre toda a terra. Mas eu escolhi essa palavra por essa simples palavra, porque Deus nada é impossível. Porque assim como Deus deu o filho do ventre de uma virgem, que é a Maria, Deus também me salvou de um atentado por engano, que Deus permitiu que acontecesse, para mim estar hoje aqui, né? Aleluia. E como é pra ti estar aqui com a gente hoje no ProjectCast? Bom, é bem legal, bem interessante. Eu sempre quis estar num podcast, né? E um podcast cristão, eu acho bem interessante, puxa muito o público que precisa de uma palavra, que precisa de uma oração. E às vezes, pelo testemunho, não só meu, mas de muitas pessoas, esse irmão pode estar se entregando a vida para Jesus, pode estar vendo isso e pode estar acreditando mais nele, no que ele é e na fé dele, porque ele nos criou, né? Então, se ele permitir que aquilo acontecesse comigo, ele pode permitir muitas coisas. Porque às vezes a gente pode estar numa luta, numa adversidade, mas tudo que já acontece, ele que permite para depois a gente perceber a glória que ele tem, a gente perceber o Altíssimo que ele é. Porque sem ele, nada disso acontece. Sem ele, a gente não vive. O ar que respiramos, ele que mandou. Então, nada acontece sem ele. Exatamente. É que nem diz em Eclesiastes que para todo propósito debaixo do céu há um tempo determinado. E é como o irmão falou, que às vezes a gente pode não entender o motivo da prova que a gente está passando hoje, mas lá na frente a gente vai parar e vai refletir e dizer, nossa, se eu não tivesse passado pelaquela situação, eu não ia conseguir chegar aqui, eu não ia ter força para estar aqui hoje. E para quem não te conhece, conta um pouquinho sobre você, tua família, teus sonhos. Contar desde o início, nasci 1º de setembro de 2008, em Vacaria, claro. Bom, graças a Deus, eu sempre agradeço a Deus que desde pequeno eu nasci numa família cristã. Eu desde pequeno sempre fui cristão, mãe sempre me ensinou no caminho certo. Bom, tive minhas rebeldias, me afastei bastante de Deus ultimamente. Eu desde criança era bem ligado com a igreja, eu sempre ia na igreja com a mãe, eu sempre estava ali no caminho certo, mas ao longo do tempo eu fui me afastando, fui me rebeldeando contra Deus, assim, e, bom, a punição veio para eu estar aqui hoje, e desde pequeno eu sempre gostei de cantar, sempre cantei na igreja, tem fotos de eu cantando desde pequeno na igreja, uns 6, 7 anos ali. E, bom, ao longo desse tempo eu tive amizades assim que eu pensava que eram amizades, né? Mas acabou que essas amizades me afastaram bastante da igreja. Isso foi, acho que, um dos principais motivos para eu ter me afastado bastante da igreja. E por isso que hoje eu só tenho praticamente um amigo, que é o peixe que eu ganhei para Jesus. E claro, né, Jesus que está sempre do nosso lado, que é nosso pai, nosso amigo. E, bom, é isso, porque eu não sei, nem sempre gostei de festa, nunca gostei disso, até mais pela criação que eu tive. Então, graças a Deus, eu sempre tive no caminho certo a minha vida inteira. Tive muitos problemas, mas graças a Deus, firme e forte, estamos aí. Foi o que te fortaleceu para estar aqui, né? Sim. É que nem o Alex estava falando dos amizades que a gente falou em outras lives, que ele cresceu dentro da igreja, cresceu conhecendo a palavra de Jesus. E acho que a maioria, se você não passou, graças a Deus, mas a maioria dos jovens passa pela fase rebelde ou de ir na igreja por obrigação, porque a mãe tá chateando, porque o pai tá falando. E às vezes Deus tem a sua maneira de trabalhar e acontecem as provações, as lutas conosco, a gente passa pela dificuldade, passa pelas situações que os jovens hoje em dia passam, mas
para que lá na frente a gente olhe e diga, se Jesus não trabalhasse dessa forma, eu não ia estar aqui hoje. Acho que uma das coisas que podem afetar bastante jovens de hoje em dia é a questão do cristianismo parecer chato. Sim. Porque, sim, a maioria dos jovens hoje, eles sempre querem se divertir. Não julgo, eu já tive essa fase de querer se divertir. Mas só que, assim, do que adianta a gente divertir agora e perder a nossa salvação, não é? O evangelho muitas vezes pode parecer chato, mas por isso que a gente tem que ser persistente, a gente tem que continuar. Porque no começo, eu falo assim, no começo, quando eu comecei, voltei para a igreja, eu achava chato, eu achava assim, ter que vir sempre. Mas depois, com o tempo, eu fui percebendo que quem tinha que mudar era eu. Quem tinha que continuar perseverando, orando e buscando era eu. Porque chato mesmo vai ser quando a gente chegar lá no céu, quando Jesus voltar e dizer, afasta-se de mim, que eu não te conheço, não é? Sim. E a gente leva muito a diversão do mundo como coisas ruins, né? Ou as pessoas que são de lá acham melhores do que vir na igreja. Só que na igreja a gente também se diverte. Teve culto de jovens que a gente teve gincana, teve culto de jovens que a gente se reuniu e fez um lanche, cantamos, damos risada. E a nossa vida lá fora não precisa ser careta, como muitos dizem. Não, a gente brinca, a gente conversa, a gente canta. E a nossa alegria vem do Senhor, como foi a pregação da irmã Patrícia no nosso congresso de jovens, que a alegria do Senhor nos alegra. E lá, quando a gente vem, no início, eu também achava muito, muito chato. Mas aí depois a gente vai orando, a gente começa a buscar mais, a gente começa a ler da palavra, e o Senhor vem transformando em nossa vida, o Senhor vem trabalhando em nossas vidas, até a gente chegar no ponto de dizer, meu Deus, eu preciso ir na igreja, eu preciso conversar com Deus. E a gente vai agarrando o gosto, a gente fica apaixonado por Jesus. Sim. E é isso que é a nossa transformação. Primeiro a gente precisa deixar o Senhor trabalhar em nós. É porque quem convence é o Espírito Santo. E não dá pra mentir, realmente, a diversão do mundo, ela é boa, ela é divertida, mas é uma diversão vazia. É uma diversão em que tu se diverte e daqui como por exemplo, tem muitos jovens hoje que se matam, que estão muito em depressão. Às vezes pode até ser isso, porque às vezes vamos supor que ele tem uma namorada e vai numa dessas festas, ela acaba bebendo e acaba assim traindo ele, por exemplo. E às vezes pode ser por isso que é uma diversão, porque o diabo, ele age nisso. É o que mais vai levar jovens hoje em dia, depressão e suicídio. Muitas vezes por causa desses motivos e muitos outros, né? Principalmente porque as amizades que a gente tem no mundo, enfim, elas não servem como um apoio. Porque no momento que tu tá ali, na dificuldade, às vezes tu só precisa de um abraço. E vai ser nesse momento difícil que a pessoa simplesmente vai te deixar na mão e enfim. O Alex é prova disso, né, Alex? Só o peixinho permaneceu. E é assim, porque a nossa amizade cristã, às vezes o amigo tá triste. Eu digo pela Josi, porque a Josi é a nossa líder dos jovens e às vezes o jovenzinho ali tá meio cabisbaixo, ela chega, ela pergunta o que houve, quer conversar. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço ou de uma oração e ela tá ali, intercedendo pela gente. Até hoje ela postou um videozinho lá, eu comentei que eu sou... Entendeu? A gente tem esse carinho, esse cuidado com o próximo, porque na Bíblia diz, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se a gente não demonstra esse amor, nós não temos Cristo em nós, porque Cristo é o amor. Sim. Esse negócio das amizades, eu acho um negócio muito engraçado, porque quando isso não tinha acontecido ainda comigo, eu tinha outros amigos que eu considerava melhores amigos, assim, mas eu já era amigo do Peixinho, mas só que eu não dava muita bola pra ele, eu não ligava muito pra ele. E quando isso aconteceu, ele que eu não dava bola foi o único que foi ver como é que eu tava lá na minha casa. Foi o único que foi me ajudar e me apoiar. E ficou comigo. Por isso que às vezes a gente percebe quem é verdadeiro quando alguma tragédia acontece, né? Sim. E o que esse momento difícil te ensinou sobre Deus ou com Deus? Me ensinou, como diz na palavra, que nada é impossível, porque
quando aquilo aconteceu comigo, é uma coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer, que a gente vê em outros lugares, a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, né? Então, no começo foi um impacto muito forte, assim. Eu até pensei, eu vou morrer, mas, assim, eu tava com muito medo. Um dos medos que a minha mãe sempre dizia quando eu voltei pra igreja é que eu sempre dizia que eu tava com medo de ir pro inferno, e isso é verdade. Porque eu sabia que eu tava afastado e eu sabia que se eu morresse, eu ia morrer sem salvação. Então, uma das coisas que Deus me ensinou sobre isso é que Ele perdoa. Se eu sou escolhido do Senhor e eu me arrependo verdadeiramente, Ele perdoa. E que Deus, Ele age, e também, como isso eu falei sobre o peixinho, sobre muitos outros testemunhos que foram entrando na igreja através do meu, me ensinou que às vezes Ele faz uma coisa através de outra. Porque se isso não acontecesse comigo, a minha mãe não teria conhecido a patroa dela, que é a Karine, e que aceitou Jesus, que não conhecia a palavra e aceitou Jesus. Glória a Deus. Então, às vezes ele faz coisas assim, eu esqueci a palavra, mas ele faz coisas loucas, ele se confunde com coisas loucas para a gente entender o poder dele. Por isso que a gente tem que ter muito discernimento sobre a palavra, tem que ter muito estudo, né? Isso, Deus é sobrenatural. Tanto que a palavra nossa é o que nos dá a sabedoria, né? E o irmão Alex falou que Deus usa uma coisa para fazer outra. É como a história de Lázaro na Bíblia, né? O amigo de Jesus. Que as irmãs dele mandaram que ele estava doente, que precisava de Jesus. E Jesus disse que ele dormia, né? Mas que ele o ressuscitaria. E Jesus falou muito forte comigo nessa manhã sobre essa palavra que era... quando Jesus chega até onde estavam as irmãs de Lázaro, ele já havia morrido. E aí chega Marta e diz: mestre, se o Senhor estivesse aqui, não aconteceria. Mas desde o princípio, lá em João 11, desde o princípio ele diz: Lázaro morreu. Então, às vezes a gente quer impor a nossa vontade acima da vontade de Deus. Mestre, se tu não estivesse aqui, ele não morreria. Mas, ele diz, ele morreu para que a glória do Senhor seja glorificada. Então, às vezes, a gente quer colocar nossa vontade acima da vontade de Deus, mas não é assim. Tem que ser a vontade de Deus sobre a nossa vida. A vontade de Deus que nos guie. Porque assim como Marta questionou, muitas vezes a gente se questiona. Meu Deus, mas isso não deu certo. Meu Deus, não vou conseguir. E às vezes Deus só quer que tu deixe ali na mão dele para ele fazer. Sim. Que ele resolva. E então, assim, que a gente venha, né, aprender a confiar em Deus. Sim, é que nem... Eu acho isso muito legal na Bíblia. Porque desde o começo da Bíblia, antes de Jesus aparecer, desde o começo da Bíblia já mostrava que ia surgir o Rei dos Reis. Ele sempre foi citado que ele já ia surgir, Jesus já ia aparecer. Então, Deus, ele vai deixando, ele deixa uma coisa acontecer, mas ele já vai falando lá desde o início. Porque é que nem assim, já o dia que aconteceu estava muito estranho, porque já era Deus avisando, igual Deus já estava avisando desde o início da Bíblia que o Rei dos Reis estava para vir. Sim. Tu quer contar o teu testemunho antes da gente prosseguir as perguntas? Bom, meu testemunho, ele é um testemunho, ele aconteceu, eu não lembro do dia, mas acho que foi 10 de fevereiro do ano passado. Bom, foi um dia que o dia ele já estava estranho assim, mas que nem eu falei, Deus já estava mostrando, já estava agindo ali. E assim, teve muitas situações assim que eu poderia ter evitado isso acontecer, mas não aconteceu porque Deus permitiu. Umas horas antes de eu chegar em casa, ainda era dia, eu tava jogando bola no parquinho e meu tio disse: quer ficar aqui mais um pouco? E eu preferi não ficar, ou não quis ficar. E nesse mesmo dia ia ter a janta do círculo de oração. Minha mãe perguntou se eu queria ir na janta e eu disse que não, porque tinha que pagar e eu não queria que ela pagasse mais um ingresso para mim, então eu preferi ficar em casa. E o meu cunhado, ele mora atrás da minha casa, era galeto no dia, ele não gosta muito de galeto, então ele preferiu ficar em casa também. E era por volta de umas 7, 8 horas, ele foi tomar banho. Na hora que ele foi tomar banho, ele entrou no chuveiro, eu tava sentado no sofá
E tava um clima estranho ali já. E eu tava mexendo no celular e eu olhei na porta, eu vi, acho que, se eu não me engano, 2 tiros passando pela porta. Eu vi 2 tiros e eu pensei, tá acontecendo briga. Vou me esconder, vou deitar em algum lugar pra mim ficar mais seguro. Porque isso nunca tinha acontecido, eles sempre brigam, tipo, se socando, mas não uma coisa de tiro. Por isso que eu me assustei na hora, então eu já fui deitar. Só que quando eu deitei, eu falei pro meu cunhado, ele tava tomando banho, e eu disse, tá dando briga, tô dando tiro, e ele disse pra mim ficar abaixado. E eu fiquei abaixado, e lá, quando eu vi, isso que eu acho muito estranho, tia, porque o primeiro grito que eu ouvi um grito dizendo que era a polícia. E eu não entendi muito, porque a gente nunca foi envolvido com nada. E eu pensei, por que a polícia tá aqui? Então, depois disso foi muito rápido. Eles arrombaram a porta, deram um chute na porta, que era lá no dia era uma porta de metal, assim, metal mais fino, que dava, era bem fácil arrombar ali. E eles arrombaram a porta e, tipo, foi tira queima-roupa, porque a nossa casa é pequena. Então entrou 2 caras e um ficou lá fora cuidando. E depois disso, quando eles atiraram, foi como se passasse 1 segundo, porque quando eu vejo a mãe contando, quando eu vejo meu cunhado contando pra eles, eles lutaram. O meu cunhado conseguiu tirar a arma de um, eles fugiram. Só que pra mim foi muito rápido. Tipo, eles entraram, deram os tiros e já tava ali, eu já tava indo pro hospital. Então meio que foi muito rápido. E eu fiquei temporariamente cego, não consegui enxergar nada. E foi que nem eu falei, eu pensei, eu vou morrer sem a salvação e não tem mais o que fazer. Então a minha irmã, quando ela viu essa cena, ela foi gritando na rua e um vizinho nosso viu essa cena, ele conseguiu, ele tinha um carro, eles me enrolaram. Agora eu tô contando o que eles falaram pra mim, porque eu não lembro muito. Sim. O que eles me falaram é que eles me enrolaram numa coberta e me levaram no carro até o hospital, né? Foi ali que o meu primo, ele chegou com o carro ali na frente, já tava tendo a janta já, eu acho que já tinha acabado, foi o que a minha falou. E ela foi correndo, até abandonou o meu sobrinho que tava aqui na igreja, né? E ela foi correndo, e quando chegou no hospital, eu já tava na cama já. Ela me contou, ela sempre conta os testemunhos, que já tava a igreja ajudando, já orando, intercedendo, né? E isso é uma coisa que sempre vou ter gratidão pela igreja, porque eu não vinha pra igreja, e eu acho que vocês não me conheciam muito na época, e vocês estavam lá no hospital orando, e eu agradeço muito isso na igreja, essa união que sempre teve. Sim. Aqui dentro, a união. Então, pulando algumas partes, quando a mãe já estava lá dentro da cama, lá no quarto, ela perguntou para mim se eu queria aceitar Jesus. E eu disse que sim, eu queria aceitar Jesus. Porque eu percebi que quem estava errado era eu. Eu percebi que eu que estava afastado e aquilo estava acontecendo por causa que eu estava afastado da igreja. Porque eu sabia que aquilo, se eu estivesse na igreja já intercedendo, já buscando muito antes, eu acho que aquilo não teria acontecido. Na minha visão, aquilo não teria acontecido. Mas como eu estava afastado, eu acredito que aquilo aconteceu para mim entrar para a igreja, para mim buscar mais a Deus, procurar mais a Ele. Para te entender o cuidado dele contigo, para mim entender que Ele permitiu aquilo, que Ele é Deus. Ele criou nós, Ele criou o mundo e não existe ninguém maior que Ele. Aleluia. Então depois que eu aceitei Jesus, a minha mãe orou e me entregou nas mãos dele. Então aí depois, quando eu cheguei no hospital lá no Pompeia, no Caxias, eu percebi que eu não ia morrer, eu percebi que era Deus, que Ele fez algo tremendo na minha vida. Foi nesse dia que eu entendi que Deus estava comigo, eu era o escolhido do Senhor. Glória a Deus. E nesse momento difícil que tu passou, teve algum versículo, algum louvor que te deu assim uma força, uma animada? Pra ser sincero, eu acho que no momento não. Porque eu não conseguia pensar muito, só conseguia pensar assim na hora que eu ia morrer. E lá no Pompeia, eu tava me recuperando, eu não consegui pensar num versículo. Mas depois, ao longo do tempo, quando eu fui melhorando e voltei para a igreja, tem o hino que eu cantei quando eu voltei a primeira vez na igreja, que era o hino do GC Aguiar, que não era para desistir. Sim. Que em meio à guerra, Jesus aparece para nos salvar, né?
Sim. Então esse hino é um hino que ficou marcado na minha vida. E é que nem tu tava falando, né? Que naquele momento tu se entregou pra Jesus. E às vezes a gente não entende, mas é como tu disse, se não tivesse acontecido, se você estivesse na igreja, não teria acontecido. Mas Deus usou dessa maneira para que você viesse e viesse com a certeza do cuidado e da proteção de Deus, né? É como muitas pessoas, às vezes a gente diz, meu Deus, o Senhor não me vê, o Senhor não me responde, o Senhor não me cuida. E às vezes, assim, em mínimas coisas, Jesus está dizendo, eu te cuido, eu te vejo, eu te protejo. E a gente não dá valor, né? Tem uma coisa que eu sempre fiquei pensando desde o ano passado, porque ano passado, quando eu voltei para a igreja, eu me recuperei, por incrível que pareça, eu me recuperei muito rápido. Sim. E agora eu já tô muito bem, nem parece que aconteceu aquilo comigo. Só que às vezes eu me pego nesse ano mesmo. Agora já tá acabando o ano, já tá quase em 2026. Eu fico pensando, esse ano foi um ano assim que eu me passei muito triste, porque eu fiquei pensando, nossa, ano passado, apesar daquilo ter acontecido, foi um ano tão bom. Eu tava adorando tanto a Deus. E eu dei uma esfriada na fé. Eu admito que eu dei uma esfriada na fé. Até ano passado, eu tava vindo nos jovens, né? Eu tava vindo nos jovens e agora eu tô meio rebelde com a nossa líder. Não, mas Jesus vai tocar. Jesus vai te trazer de volta. Mas ano passado eu tava numa fé muito avassaladora, assim, uma fé que poderia mover montanhas. Eu tava o verdadeiro conceito de cristão, não crente, cristão adorando verdadeiramente. E esse ano, do nada, deu uma esfriada e, bom, eu passei muitas noites, muitos dias tristes por causa disso. Mas só que parte dessa culpa minha, porque às vezes a gente dá brecha pro inimigo e ele usa. E um esfriamento espiritual é muito difícil de sair. Um esfriamento espiritual é muito difícil de sair. E depois desse congresso eu fiquei impressionado, porque eu não ia participar desse congresso, mas a minha mãe falou, não, participa desse congresso. E eu participei do congresso. Até muitas pessoas podem ter pensado que não ia ser um congresso grande, porque tinha poucos jovens. Sim. Mas foi um congresso avassalador, porque depois do fim de semana do congresso, do nada eu consegui sentir uma alegria de novo, eu consegui adorar a Deus de novo. E depois que foi perceber, nossa, imagina se eu não tivesse participado do congresso. Eu sei que a mãe tá orando bastante, ela tá buscando por mim, não só por mim, mas pelos outros, mas o congresso dos jovens, ele ajudou muito. Foi um congresso muito bonito e foi um congresso que Deus derramou bênção e que eu agradeço muito. É, que nem a gente diz, né, que às vezes nossa família ora por nós, mas se nós não orarmos, se nós não buscarmos, a gente vai ficar ali sustentado pela oração dos outros. Sim. E não vai sair dali. E é como tu falou, tu veio, participou, creio que abriu o coração, Deus falou contigo e aquilo te deu uma força. Sim. Tem alguém falando com nós, Josi? A irmã Elizabeth perguntou, Alex, na hora que você levou o tiro, você achou que ia morrer, mas você também sabia que você tem uma mãe que sempre está orando por você. E no momento em que você teve mais uma chance, você voltou correndo para o Senhor. O que você diz para os jovens que estão fora dos caminhos do Senhor? Bom, o que eu digo para os jovens é que eles têm que falar de um modo bem sincero, que assim, tem que acordar, porque tá afastado do Senhor é como você tá num sono, que você não consegue acordar de novo, é como você tá dormindo. E a maioria dos jovens que estão afastados, que com certeza já conhecem a palavra, eu creio que eles são escolhidos do Senhor, mas infelizmente, assim como eu dei brecha para o inimigo, eles podem ter dado uma brecha para o inimigo, agir ali, eles foram se afastando. Então por isso que eu dou um conselho, que é para buscar mais o Senhor e vir para a igreja. Mesmo que pareça chato, mesmo que pareça difícil, tem que continuar vindo na igreja, porque é um processo. Parece que Deus não fala, mas Deus age muito mais do que a gente pensa. Deus vai agindo na nossa vida de um jeito assim que a gente nem percebe. E é que nem eu falei, do nada a gente tá alegre de novo, a gente tá nos caminhos do Senhor. E o inferno perde quando a gente volta para Jesus, porque o que o diabo mais quer é levar mais com eles.
é mais com ele, porque ele sabe que quando Jesus voltar ele vai perder. Então o que ele quer é mais levar jovens junto com ele pro abismo. Então por isso que eu falo, tem que voltar para Jesus enquanto é tempo, porque ele já tá voltando, já tá muito perto da volta dele. Ah, mas eu ouço isso há anos e nunca acontece. Você pode ouvir isso há anos, mas o tempo de Deus pode ser diferente do nosso. Às vezes a gente pode demorar para nós, para Deus pode ser num estalar de dedos, ele já pode voltar. Então tem que buscar mais a Deus, porque logo logo ele tá aí, e não adianta buscar nas igrejas, não adianta buscar os irmãos, porque a gente já vai estar na glória e tem que buscar enquanto é tempo. Como lá em João 11 diz também, né, sobre que Jesus ainda permaneceu mais 2 dias na cidade que ele estava, e até um discípulo perguntou, mas mestre, vai voltar para lá onde queriam te apedrejar? E ele fala, né, que ele vai ressuscitar Lázaro para a glória do Senhor. E quando ele chega, Marta questiona, e eu me questiono, porque Deus não, né? Jesus podia ir correndo, porque era amigo dele. Mas ele disse, não, vai ser no meu tempo. E com isso eu aprendo que é no tempo de Deus que o milagre acontece. Ele pode fazer hoje, ele pode fazer daqui 4 dias, como foi com Lázaro. Mas é no tempo dele, não é o nosso tempo, não é o nosso querer acima do dele. É como eu disse, é a vontade dele sobre nós. E é realmente isso, muitas vezes a gente perde de receber a nossa bênção, perde de receber o nosso milagre, porque Jesus, eu preciso para ontem, e Jesus está dizendo, calma minha filha, calma, que não é agora. É tudo no tempo dele. É tudo no tempo dele. E às vezes muitas pessoas até se entristecem, ficam fracos por querer ser no tempo dele, por ainda não aceitar que é no tempo de Deus. E daí vai dando uma enfraquecida, fica triste e diz, nossa, mas Deus não me ama, Deus não me responde. Mas ele só tá te preparando para ti receber a tua bênção. Porque pensa comigo, se ele te entrega tua bênção hoje, nossa, vai ficar feliz, vai ficar contente. Mas e amanhã? Vai estar na presença de Deus? Sim, e esse é o momento que Deus prova a nossa fé. Porque o tempo dele pode até demorar, mas é isso que ele pode querer, porque ele quer ver se a gente vai ter fé, mesmo com ele ainda não respondendo a gente, mesmo com ele não mostrando que tá aqui, mas ele tá. Então Sim. Ele quer provar a nossa fé, ele quer ver até onde a gente vai por ele, acreditando nele. É bem isso aí. É que nem a irmã Beth perguntou, né? Dos jovens que passam momentos difíceis. E uma coisa que o Alex falou, que eu também concordo, é que a nossa igreja, ela é muito unida nisso, realmente, porque às vezes a gente diz, meu Deus, eu preciso de alguém para orar por mim, a gente manda lá, preciso de oração. Todo mundo se dispõe a orar, é que nem na live passada nós estávamos falando da irmã Maiara, e todo mundo mandou lá nos comentários que estava orando por ela. E é isso, aqui a gente tem apoio um com o outro, um no outro, o pastor tá sempre à nossa disposição, corre pra cima e pra baixo, às vezes eu penso que ele já tá ficando maluco comigo, mas Jesus dá mais uns cabelinhos pra ele. O que fortalece uma igreja e os irmãos e o pastor também é a união. Sim. Porque a gente também, o pastor sempre tá orando pela gente, mas a gente também tem que orar pelo pastor, a gente também tem que se ajudar. E não só pelo pastor, orar um pelos outros, porque Sim. Isso é união. É um intercedendo pelo outro que nós vamos vencer. Temos mais? A irmã Cleusa colocou, Alex, você é um milagre de Deus, Deus abençoe. Amém. E estão pedindo oração pelo irmão Ailton, a irmã Fabiana está na live. E pela família da irmã Márcia. Então vamos estar orando. Vamos estar orando em nome de Jesus. Que puder, ore também em favor do presbítero Ailton, da sua família e da família da irmã Márcia também, que está passando por um momento difícil. Nós cremos que o Senhor dê força para essa família. Então sempre que orar, lembre da família do irmão Ailton e da família da irmã Márcia, nossa líder do círculo de oração. Amém. Está na nossa live a irmã Maria. Maria, nossa Maria? Maria Eliette. A paz do Senhor, irmã Maria. O pastor Pedro Subtil. Deus abençoe, pastor Pedro. A irmã Cleusa, que eu já falei aqui, mas a primeira frase que ela colocou. Glória a Deus, vocês são uma bênção. Amém. A senhora também. E o irmão Luan Salles. E a irmã Maiara Deon acabou de chegar. Olha só. Só porque nós falamos dela. Compartilhem aí, vão perguntando para nós.
que nós vamos conversando aqui. Você vai interagindo conosco. Daqui a pouco a gente faz um sorteio, vamos testar uma coisa aqui para ver como nós vamos fazer. Então, Alex, tem mais alguma palavra para acrescentar? Acho que eu quero falar uma palavra. Não desista. Essa é uma palavra que sempre que eu penso nela, eu não paro, porque não dá para desistir dos caminhos do Senhor. Então não desista dos seus sonhos, dos caminhos do Senhor. Se você tem um sonho que parece muito longe de alcançar, primeiro busque discernimento ao Senhor se for da vontade dele. E se for da vontade dele, tenha fé, porque vai acontecer. E se tem algum irmão que precisa de uma cura, continue buscando, não desista, tenha fé. Então não desistir é uma das bases que mantém um cristão. Persistência, né? Persistência. Continua perseverando, que tá orando 10 minutos, amanhã você ora 15, no outro dia ora 20, e assim vai. Sim. É que nem o pastor mexe comigo, que no começo da nossa campanha eu orava bem pouquinho, daí agora tem que pedir pra mim parar de orar. Mas é isso que nós estamos falando, né? Eu também cresci dentro da igreja e às vezes eu ia mesmo só por obrigação. E hoje eu entendo que se eu não estiver na igreja, eu não tenho nada. Se eu não tiver Jesus, eu não tenho nada, porque é Ele quem nos move, é Ele quem nos sustenta, e é por Ele que a gente tá aqui. Temos mais? A irmã Suzana primeiro. Paz do Senhor Jesus. A irmã Paz do Senhor, Bruna irmã Suzana. Santos colocou. Paz, estão de parabéns. Que maravilha ver jovens levando a palavra do Senhor. Testemunhos salvam vidas. Aleluia. É isso aí. É como a gente disse nas outras lives, é o nosso testemunho que vai servindo de exemplo para as pessoas que nos veem, que convivem conosco. Sim. E a irmã Cássia é missionária, a mãe do Alex, ela esteve aqui com a gente na live. Até temos que marcar para ela vir de novo. Eu acho que uma das perguntas que passou aqui eu não consegui mais achar. Que dizem assim que quando você se afasta do Senhor, é muito fácil se afastar. É muito fácil desistir, parar com aquilo que o Senhor manda. E depois para voltar não é tão fácil. Como foi para você voltar? Eu acho que para mim voltar foi mais uma fase ali que, bom, eu voltei pela dor. Que foi isso que aconteceu comigo. Eu voltei pela dor. Foi através do que aconteceu comigo, eu voltei. Mas muitas pessoas assim, que não estão conseguindo, não têm forças, têm que voltar perseverando. Tem que voltar assim, tem que vir ali na força do ódio mesmo, pra vir buscar assim, ó, hoje eu vou humilhar Satanás, ele não vai conseguir me desanimar hoje. Sim. Tem que vir ali sem desistir ali, tá? Bate triste, o pé e vem. tá acontecendo um monte de coisa, a família tá uma bagunça, a tua vida parece perdida, mas tem que vir, tem que continuar. Então ali o momento pra mim foi mais um momento em que eu percebi o que Deus fez e eu voltei. E foi pela dor. Então um conselho que eu dou é que é melhor voltar pro amor do que pela dor. Então se tá afastado, vamos continuar o barco, não vamos largar a rede, vamos continuar orando aí, não vamos desistir. Eu posso dar um conselho também? Principalmente, coloca no teu coração, coloca na tua mente que não é pelos outros, é por você que você tá vindo, é porque você tem sede, você tem necessidade de Jesus. Não coloca na cabeça, ai, mas se eu voltar, o que os irmãos vão falar? Será que os irmãos vão me como que é? Me acolher? Será que os irmãos vão estar ali comigo? E sim, a igreja, não só a nossa, mas eu creio que todas as outras igrejas estão de portas abertas esperando por você. Porque assim como a nossa alma é preciosa para Jesus, a sua também é. Então não coloca na mente que o irmão vai falar, que a irmã vai me olhar torto. Não liga para isso. Você tem que ligar somente para Jesus. O que Jesus vai pensar de você? Ele vai estar aqui, de braços abertos, te esperando para transformar a tua vida e te dar essa força, essa animação. Nisso que a irmã Andriele falou, não podemos esquecer, a salvação é individual. Sim. Então, não adianta a gente salvar, a gente ganhar muita vida para Jesus e não conseguir a nossa própria salvação. Sim. Então, tem que lembrar
que se tem muitas pessoas falando de você, muitas pessoas assim que não gostam de você, não tem que dar bola, tem que entregar nas mãos de Jesus, porque a salvação é individual, né? E para tentar tirar a nossa paz, tentar fazer a gente desistir, Satanás vai usar de todas as formas, todas as maneiras. Ele usa Mas todas não as armas podemos que ele dar tem. o braço a torcer para ele. Temos que mostrar que Jesus ainda trabalha nas nossas vidas. Luta por nós. Amém. Eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Mas era sobre essa da salvação. Você vai vir porque você tem necessidade de Jesus, né? E quando você vir, principalmente você jovem que vem na igreja e sente que é chato, que é isso, não. Fecha teu olhinho, lembra de onde Jesus te tirou, de tudo que ele fez na tua vida até o dia de hoje e entrega tua melhor adoração, porque o irmão do lado não vai estar cuidando do que você está fazendo, se você vai levantar a mão, se você vai fechar o olho, se vai chorar, se vai rir. Não, ele também está aqui por um propósito, pelo mesmo propósito que o teu, derramar o coração na presença de Deus, sentir a graça dele e o amor que ele tem. Então, vem aqui, dá a tua melhor adoração para Jesus, abre teu coração. Tem muitos jovens, hoje em dia, que desistem muito fácil dos caminhos do Senhor, nascidos de berço cristão. Sim. Porque é uma bênção que Deus dá pra gente e a gente nascer em berço cristão. Porque imagina tu nascer numa família em que todos são perdidos e mesmo assim conseguir ir na igreja. Sim. Porque eu já vi muitas vezes jovens que a mãe é missionária, o pai é pastor e estão em lugares assim que é só Jesus na causa. E muitos outros jovens que a família é uma bagunça e estão vindo na igreja e estão buscando e estão orando pela família. Então, se você jovem que está vendo essa live, que está escutando, se você nasceu do berço cristão, faça por merecer, aproveite essa chance que em meio a tantas famílias que você podia ter nascido, Deus escolheu para você nascer já numa família que já te ensina desde o início os caminhos do Senhor. Porque se é difícil a luta quando a gente já nasce nos caminhos do Senhor, imagina para quem nasce no mundo, para quem nasce numa família que tá no mundo ali, que tá adorando ao inimigo ali, né? E que mesmo assim escolheu estar nos caminhos do Senhor, né? Glória a Deus por isso. A gente tem que abraçar as nossas oportunidades. Sim. A irmã Elizabeth colocou, tem que convidar a Bruna para participar e fazer o Project Cast com a família Santos. Tem que fazer. Falando nisso, já deixa eu dar um recadinho para vocês bem importante para mim não esquecer. Mês de dezembro nós não vamos ter live, tá? Mas calma. Em janeiro a gente volta, dia 6 de janeiro vamos estar aqui e a gente está preparando uma cesta para sortear bem incrível. Então não fica triste, nós já vamos voltar. Aí nós vamos ter só mais terça que vem, né? Que é ainda novembro, mas terça que vem. Vai ser a nossa última live. Mas em janeiro vamos voltar com tudo. Aí vamos ter que marcar um Project Cast com a família Santos. As Gu. Nós temos uma presença ilustre hoje. O irmão Júlio César, pai da Expo. Deus abençoe sua vida. Amém. O que mais? E a Maria lá de dentro comentou: paz do Senhor, irmã Bruna, você é uma bênção de Deus. Aleluia. É sobre isso. Uma intercedendo pela outra. E o que a gente vai dizer para os jovens que acham que não tem um propósito para eles? Bom, eu acho que os jovens que não acham que tem um propósito, eu acho que hoje em dia é muito difícil tu nascer e nunca ter ouvido pelo menos uma vez sobre os caminhos do Senhor. Então, acho que os jovens que não têm um propósito na vida, que não sabem o que fazer, comecem aos poucos. Não precisa vir direto, mas ali busca aprender um pouco mais sobre Deus, sobre a nossa religião, sobre o que Deus é. Porque a gente não pode forçar, porque quem convence é realmente o Espírito Santo. Então, se você não tem um propósito na vida, procure nem que seja, esqueci a palavra, nem que seja alguma rotina assim, em que você faz uma oraçãozinha ali e depois vai entendendo aos poucos, vai indo processando, entendendo o processo. Busque o caminho certo. Não precisa exatamente começar já lendo a Bíblia, mas busque fazer o bem,
ajudar alguma pessoa, não plantar o mal, e aos poucos vai entendendo sobre Deus, vai entendendo sobre a Bíblia, e depois já tá um cristão aí abalando os infernos. Na verdade, eu acho que você já tem um propósito, que é ser amado por Deus. Ele te ama, ele, assim como o irmão Alex falou, tudo é permissão de Deus. Então, se você nasceu, se você está nos assistindo, é porque você já tem um propósito. Deus já escolhe desde o ventre. Pois é. E Deus permitiu você vir ao mundo para que o propósito se cumpra na sua vida. E é como o irmão Alex falou, não é do dia para a noite que tu vai mudar, não. É processo. Eu tenho 21 anos e posso afirmar que eu tô vivendo a minha melhor fase, porque eu entendi que sem Jesus eu não sou nada, sem Jesus eu não faço nada, e entendi que eu preciso depositar minha confiança nele, abrir meu coração para ele. E eu creio que muitas pessoas, até a Josi também já deve ter passado por essa fase de entender o seu propósito. E não desiste. Quando você começa aí orando, começa estudando a palavra, começa ouvindo um louvor, ensaiando, você pode cantar na sua casa, no seu trabalho, você se conecta com Deus. Quando você se sentir meio perdido, vai lá, faz uma oração, que aí assim Jesus vai começar a trabalhar no teu coração, o Espírito Santo vai te convencendo, e quando você vê, você já está aqui na igreja, já está cantando, já está lendo a palavra, como o irmão Alex falou. Não tente, vou orar 3 horas hoje, vou ler 30 capítulos da Bíblia, não. Vai devagar, cria uma rotina. Hoje, 8 horas eu acordei, orei, li a Bíblia, fui trabalhar. Porque devagarinho Jesus vai trabalhando na tua vida, porque dia após dia nós somos transformados, somos mudados. É como a Josi às vezes mexe comigo, que eu era bem caladinha, que eu não conversava com ninguém, hoje eu converso pelos cotovelos. Mas enfim, tudo há um propósito, eu já tô aqui para falar com você. Se Deus permitiu tu nascer, algum propósito tem. Tem. Uhum. Algum propósito tem que ter, para Deus permitir você nascer. Sim. E principalmente quando vem a luta, né? Aí tu diz, eu não consigo mais, eu vou desistir. Não desiste. Persevera. A luta é o que mais mostra o como você é forte. A luta é o que mais mostra o como você tem fé. Então, continua firme, não desiste. E sempre converse com Deus, principalmente. Crie uma rotina de oração para conversar com Deus. E o que você guarda de aprendizado do seu testemunho? Bom, eu guardo de aprendizado a sempre confiar em Deus apesar do que aconteça. Sempre confiar em Deus apesar do que Ele venha fazer. Se Ele permitiu acontecer alguma coisa, sempre confiar nele. Porque tudo Ele deixa para um propósito. Sim. Igual a irmã falou sobre ter o propósito, cada um tem um propósito. Então, se Ele permitiu, tem que ter alguma coisa atrás. Deus permitiu aquilo para no futuro você vir fazer muitas obras ainda. Então sempre confiar em Deus no que Ele vem fazer. Temos mais? Temos a tia, eu chamo de tia Daisy, Denise. Que Deus abençoe vocês grandemente. Vocês são uma bênção de Deus. Maravilhosas essas lives, gostamos de ver muito. É verdade, irmã Adriele, temos que olhar só para Jesus, porque a gente tem que agradar a Deus e não as pessoas. É verdade, Deus abençoe sua vida, irmã Denise, está sempre assistindo e interagindo conosco. Você que está assistindo, vamos fazer um teste para ver se vai rolar, tá? Você manda aí um paz do Senhor só para nós conferir se tá chegando bem certinho todos os comentários, que aí depois nós vamos estar fazendo um sorteio de uma toalhinha, duas toalhinhas que eu fiz. Ó que bonitinha. Essa é minha, tá? Mas tem mais 2 ali pra sortear. E aí nós estamos pensando num jeito de conseguir fazer esse sorteio, porque às vezes não carrega os comentários. Então, manda um paz do Senhor aí, que nós vamos conversando aqui, enquanto chega todos os comentários. Eu tinha lido que você estava falando, né, que de Jesus que foi citado antes no Antigo Testamento.
que eu não lembro se é Isaías, gente, me desculpa, eu não marco o nome do livro, capítulo, minha cabeça é bem confusa, mas que dizia que viria um ser em formato de ser humano e nele teria toda a autoridade e toda a glória dos céus. E é Jesus, né, que daí depois logo em Mateus começa a contar a história de Jesus. E é isso, gente. Nossa, Jesus é a nossa força. Diz na Bíblia que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então por que a gente se preocupa, né? Na Bíblia diz: creres em Deus e as demais coisas serão vos acrescentadas. E o nosso mal é esse, que a gente às vezes quer botar o nosso tempo na frente de Deus, a nossa vontade na frente da vontade do Senhor. E às vezes não cremos, não depositamos a nossa confiança no Senhor. Se então ele é nessa o caminho, noite, não desvia do caminho. não desvia do caminho. Nessa noite você aí interagiu conosco, viu essa palavra? Coloque no seu coração, não é pela pessoa, não é pelo irmão que você vai vir na igreja, não é por você, porque você tem necessidade de conhecer, de viver com Jesus, e principalmente que é só você e ele sabe de onde ele te tirou, só você e ele sabe o que aconteceu para você estar aqui hoje. Então mantenha isso na sua cabeça, vem, abra teu coração. Quando você sentir vontade de vir nos visitar, aqui na sede nós temos culto quarta, sexta, sábado culto dos jovens e domingo culto da família. Nos demais, às 8 horas. E nossa sede é na Rua Osvaldo Constanzi, 65, no bairro Vitória. Então venha, se você sentir, na quarta tem oração às 8, na sexta culto público às 8, sábado culto dos jovens. Então você é jovem, vem aqui participar conosco, nós oramos, nós cantamos, você vai ser bem recebido aqui em nossa casa. No domingo, culto da família, convide sua família e venha cultuar conosco às 7 horas. Lá no Barcelos, é na Rua Senador Raul Pila, 292. Tem culto na terça e na quinta às 8 horas. Então, se você é do Barcelos ou perto do Barcelos e achar mais fácil, aí lá que você também vai ser bem recebido. E temos também em Esmeralda, Rua Bilardo Pinto de Lima, 523, no bairro Goulart. Terça, quinta e sábado tem culto lá. Então, se você sentir vontade, venha nos fazer uma visita, venha conversar conosco, que nós vamos estar de braços abertos, esperando você e sua família. Tá carregando aí os comentários? Então tem que ver lá. Mas nós estamos aí. Que nem como o irmão Alex falou, né? Ele não tinha muita intimidade com o peixinho e hoje ganhou o peixinho para Jesus. Então aí os dois batalhando. Um ajudando o outro, um intercedendo pelo outro. E nossa vida de cristão é assim, um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro, porque nós somos o nosso apoio. Vamos ver. Acho que a irmã Elizabeth, minha mãe, está pedindo oração. Irmã Maria, irmã Cleusa, Maiara, Suzana, Bruna, Denise, Júlio César e Luan. Não sei, mas nós só botou nomes. Vamos estar orando. E botou a paz do Senhor. A paz do Senhor. A tia Karine botou paz do Senhor. Cheguei atrasada, mas tudo bem. Parma, Karine. Ainda que deu tempo de chegar. Nós estamos só esperando a Josi vir pra gente ver se vai rolar o nosso sorteio. A irmã Maria Eliette botou paz do Senhor. Que Deus abençoe esses jovens. Deus Amém. abençoe você e sua casa, irmã Maria Eliette. Amamos a sua vida. Vamos ver. A tia Karine botou dá tempo de voltar. É verdade. Se você está afastado do Senhor, volta que ainda há tempo. Deus não desistiu e não esqueceu de você. Ele está sempre te cuidando, te protegendo. Enquanto ele ainda bate na porta. Deixa ele entrar, abre teu coração, como nós viemos falando. Mãe Beth botou, temos que orar por esses que estão com nós na live. Amém. Amém. Estaremos orando. Falando nisso, os irmãos da nossa congregação
Eu não sei se você já reparou, mas nós temos ali na entrada um cestinho com vários nomes dos nossos jovens. Então, se você sentir no coração, adota um jovem em oração, pega o nomezinho e sempre que você for orar, coloca ele nas vidas, né, nas suas orações. Porque hoje em dia, o jovem, eu senti que neste ano eles se colocaram. Eles estão dispostos a fazer a obra do Senhor e com certeza Satanás vai se levantar com força, mas vai ser pra cair, né? Porque Levantar. um cobre o outro de oração e assim nós vamos guerreando. Vai levantar pra cair de novo. Alguns, né? Então vamos lá. Tem vários. Tu consegue ver quantas pessoas tem online? 13. Tá, então você que está nos assistindo, escolhe um número e manda aí nos comentários pra gente anotar. Do 1 ao 20. Vamos botar assim. E aí nós vamos anotando e depois nós fizemos um sorteio. Do 1 ao 20, vão ser 2 premiados. A Josi já tá anotando, então calma aí. Vão mandando. Cuidem pra não ir número repetido, tá, irmão? Se tu vê que alguém já botou, mesmo que tu ia botar, troca pra nós fazer as coisas bonitinhas, certinha. Bem na calma do Senhor. Aí, gente, já botando o número. Deixa eu ver. Tá, então elas vão anotando. O Luan Salles, namorado da Angela, colocou 20. Eu acho que a Josi já tá anotando, não tá? Tá, então do 1 ao 20. Daí a tia Karine botou 18. A irmã Denise Me Paganella empresta botou o... 9. Ah, peraí. Que eu vou anotar aqui, depois a gente fala aí, vocês vão conferindo. Posso falar? Pode dizer. Luan, Aham. 20. Luan, número 20. Tia Karine, Tia Karine, 18. 18. Denise, Denise, 9. 9. Angela, Aham. 4. Eixla, 4. José, José, Cleusa, e o número? 15. José, 15. José Cleusa, 15. Ah, tá. José Cleusa, 15. Maiara, Maiara, deu aham. 14. Maiara deu um 14. Semana que vem vamos ter camiseta no sorteio. Se eu fosse vocês já seguiam aí o nosso Facebook para não perder nossa live. Copo, camiseta. E em janeiro vai ter uma cesta bem especial. Aleluia. Não percam. E amanhã a gente vai postar o nosso episódio de hoje lá no nosso canal, que é Projetcast, Projeto de Deus Vacaria. Tá lá no YouTube. Amanhã pode, se você não conseguiu acompanhar em tempo, amanhã vai estar lá também. Tá, então foram esses os números? Sim, por enquanto. Por enquanto, sim. Então vamos conferir. Luan, número 20. Karine, número 18. Denise, 9. Eixla, 4. José Cleusa, 15. Maiara Deon, 14. E o da mãe, que eu esqueci de falar, desculpa. E o da mãe da Maria, que ela esqueceu de falar. Diga. 11. E a dona Beth, número 11. E a mãe Josi botou 1. E a mãe da Maria, Josi, botou 1. Tá certo aí, Josi? Sim. Tá. Então vamos esperar mais um 10 pra ver se mais alguém coloca o número. Quer falar o número? Número? É. Vai que tu é o premiado. Escolher o 7. O 7. Maria Eduarda, 6. Ah, Maria Eduarda também. Maria Eduarda, 6.
Ah, eu não vou botar porque eu já fiz pra mim. Tá, a irmã botou. Tem mais? Tem mais. Foi o 20, 18. Eu vou falar os que faltam. Falta o 2, falta o 3, o 5. Botou 2. Minha irmã botou 2. Tia Bruna. Então, falta 3. Tá, já botei. O 5. O 8. O 10. O 12. Todo mundo comentou pra gente sortear? A mãe Beth botou Suzana, não tô entendendo. A irmã Suzana tá aí, irmã Suzana, manda um número pra nós. 6? Ah, não apareceu pra nós. Então a irmã Suzana é 6 e a irmã Maria Eduarda é qual? 12. Tá. Tem mais algum, Josi? A irmã Jussara e o A irmão Tião. irmã Jussara botou 5. Irmã Jussara é o número 5. E a irmã Maria Eliette? Não escolheu ainda, irmã Maria A irmã Eliette. Suzana botou 16. 16, irmã Suzana? Sim. Tá. Então, irmã Suzana, 16. E eu 6. Vamos conferir de novo. Luan, número 20. Minha mãe, 18. Denise, 9. Eixla, 4. A irmã Cleusa, 15. Maiara Deon, 14. Dona Beth, 11. Josi, 1. Alex, 7. A Maria, 6. Bruna, 2. A irmã Suzana, 16. E aí, estamos aguardando a irmã Jussara e a irmã Eliette. A irmã Jussara botou 5. Irmã Jussara, 5. Perdão. Irmã Jussara, 5. Tá. Então falta só a irmã Eliette. Me empresta o celular? A irmã Érica, 21. Irmã Érica, 21. Não, mas é do 1 ao 20. Escolhe outro. Do 1 ao 20. Do 1 ao 20. Manda aí que a gente confere se já tem ou não. Lua, 19. O Lua do 20 é 19. Tá. Lua do 20 é 19. Então o 20 ainda tá. Então vamos só esperar ela trocar ali. Do 1 ao 20. Maria Eliette botou 12, eu acho. Tá, então irmã Maria Eliette é o 12. Deixa eu vir aqui. Ó, o irmão Luan botou 20 de novo. Tá, então peraí. Luan, número 20. Irmã Érica, manda seu número. O irmão Darley botou 15. O Darley, 15. Não, 15 já tem. Já foi 20, 18, 9, 4, 15, 14, 11, 1, 7, 6, 2, 16, 5 e 12. A irmã Maria Eliette. Irmã, eu coloquei o 12, não virão. Sim, Maria Eliette já anotamos o 12. A irmã Alexia botou 13. Tá, 13 ainda tem. A Érica botou 17. Alexia, 13. 13. E a Érica? 17. 17. Tá, fechou. O irmão Darley botou 1. Um já foi.
O pastor de Lamar botou 3. E o pastor de Lamar, 3. Tá. Então vamos conferir aqui se todo mundo mandou, todo mundo anotou, tá? Que depois eu vou pesquisar aqui. Pedir pro chat mandar um número pra nós. Luan, número 20. O irmão Tião botou 8. O irmão Tião, 8. Tá. Então vamos lá. Lua, 20. Karine, 18. Denise, 9. Estela, 4. A irmã Cleusa, 15. Maiara Deon, 14. Beth, 11. Josi, 1. Alex, 7. Maria Eduarda, 6. O irmão Tião, 8. A Bruna, 2. Suzana, 16. A irmã Jussara, 5. Maria Eliette, 12. Érica, 17. Derlei, 15. Alexia, 13. E o pastor de Lamar, 3. Tudo certo? Darley, 7. 7 já foi. A Nancy chegou agora, acho que ela tá meio confusa. Ela mandou paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Nancy. Senhor. Quer mandar um número para nós, para a senhora concorrer aí? A uma toalhinha? Então vamos esperar ela mandar aí. Que eu vou arrumando aqui. Não foi o 10 e nem o 19. Só falta 2 números. 10 e 19. Vamos ver. O 9 já foi, irmã Nancy. Irmã Nancy, 9 já foi. É o 10 ou qual? 10 e 19. 10 e 19. Pablo. 19, Pablo. 10, Ângela, minha avó. A Estela colocou. Então, peraí. Irmão Luan, 19 já foi. Não Pablo. tá mais. Pablo? 19. Pablo, 19. E a tia Ângela, 10. Sim. Tá, então vamos dar o número... 19 é Ângela 10. Quem? 19? O Darley. Darley 19 e Ângela 10. Então tem o 15. Tá, 19. 19, o irmão Bola. Então vamos dar o número 21 pro Pablo e o número 22 para irmã Nancy. Tá Bota bom? o número 23 pro irmão Gabriel, irmão do Luan. 16 já foi, irmã Nancy. Já foi todos os números. Agora Nancy 22, Pablo 21 e o Gabriel 23. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá aparecendo aí? Não, não tá. Tem que chegar mais perto. Vamos ver. 7 e 19. Vamos ver, vamos ver. 19. Irmão Bola ganhou uma. E o Alex ganhou outra. Olha só. Podem tirar aqui na igreja, tá? Irmão Bola. E O irmão Alex já pode pegar. sim, o irmão Alex já vai levar dele. Obrigada a todo mundo que participou. Terça-feira que vem, a nossa última live do ano, tá? E vai ter sorteio de camiseta, vai ter sorteio de copo. Então, se você não ganhou hoje, não fica triste. Pode ser terça que vem. Voltamos terça-feira que vem, a nossa última live, tá? Contamos com a sua presença, agradecemos você
que participou aí conosco, mandou suas perguntas, conversou conosco sobre os nossos pontos aqui, né, irmão Alex? E peço pra você, se sentir no coração, venha nos fazer uma visita. Agora vamos pra nossa... O irmão Darley vem buscar. Tá, estamos esperando. Então fecha teus olhos aí, vamos fazer a nossa oração final. E obrigada por participar conosco, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, estamos aqui, Jesus, para te agradecer, ó Pai, por essa terça-feira, por essa live que teve. Abençoa, Jesus, cada família, cada irmão que nos assistiu, que interagiu conosco, que eles venham, meu Deus, estar aqui na próxima terça-feira também, e que eles venham, Jesus, guardar as tuas palavras no coração, abrir a mente e o coração para receber o que tu tens nos usado para falar. Agradecemos, Jesus, a cada um que se disponibilizou a vir aqui nos ajudar, a vir aqui participar conosco pessoalmente. Te agradecemos, ó Pai, por esse projeto e colocamos tudo em tuas mãos. Abençoa, Jesus, cada um nos leva em segurança para nossos lares e que essas pessoas que estão nos assistindo venham se sentir acolhidas por ti. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Então, amém. Nos vemos terça que vem. Não desistam do chamado. Não desistam do chamado. Isso aí.